Bom, o tema de hoje não é o tema da minha especialidade, mas é um tema que eu fui desafiado e espero também desafiar vocês hoje para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Então o tema está ali, celulares, jogos eletrônicos. Primeira coisa que eu quero já tirar um pouco da sua cabeça é que quem está aqui já tem pressupostos, ou seja, dentro de você já existe uma opinião sobre esse tema e você só está esperando para ver se a minha opinião é igual à sua. E aí você vai falar assim, tá vendo? Olha só, o pastor disse a minha opinião. Ou então se a minha opinião é conflitante com a sua, e aí você não vai concordar comigo, vai falar assim, não acho tudo isso. Principalmente se você estiver em um dos dois lados. Então se você é uma pessoa que joga videogame, você já está contra mim hoje. Você já está pensando o seguinte, o que ele falar não é comigo, eu não sou viciado, eu não sou o cara que simplesmente joga e de repente eu vou entrar em algum restaurante e virar um terrorista. Então você já está pensando mal sobre essa palestra, achando que eu vou falar mal de você. E o outro lado, o lado das pessoas que não jogam, que já estão pensando, é isso mesmo, pastor, quem joga é desviado, é drogado e não merece a nossa redenção. O que eu peço para você, irmãos, é que você deixe um pouquinho os seus pressupostos de lado nessa palestra, não é um sermão, para que você possa, então, pensar juntamente comigo qual é a função do celular, qual é a função das redes sociais, e no final você vai decidir se você é alguém, um drogado, não, se você é alguém que precisa de uma redenção nessa área, ou se você é alguém que está bem. Então, eu peço que você, nesse momento, tire um pouco seus pressupostos, seus preconceitos, e nós vamos caminhar um pouco para verificar o que quer dizer jogos eletrônicos, celulares, e qual é o lado bom e qual é o lado negativo que nós temos sobre eles. Primeiro, a importância desse tema. Muitos vão falar assim, para que falar de videogame, pastor? A gente está passando por uma crise política, a gente está passando por uma crise ambiental, o apocalipse está quase batendo na nossa porta, e a gente vai falar de videogame. Irmãos, metade da população, 3,7 bilhões de pessoas jogam. Só que tem um problema aqui. Nós temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. 3,7 bilhões jogam. Só que vocês estão esquecendo que essa pesquisa foi feita e ignorou os países que não têm tecnologia. Ou seja, você pega a África, eu fui para Guiné-Bissau, lá celular é uma coisa rara. Lá não tem pessoas que jogam e foram contabilizados. Você pega o Oriente Médio, alguns lugares do Oriente Médio não pode ter celular, não pode ter videogame, não tem nem condições de ter isso. Você pega a Coreia do Norte, vocês sabem muito bem como é a Coreia do Norte. Ou seja, o Ocidente é pior o cenário. O cenário é muito pior do que metade da população jogando. É a grande maioria que faz uso dos jogos, ainda mais com o celular, porque quando essa pesquisa foi feita, ela analisou console, o seu PlayStation, o seu Xbox, ela não analisou o celular. E hoje muitos de nós não mais utilizamos a televisão para jogar, nós jogamos no nosso celular, então nós temos que falar sobre isso também. Além disso, videogame não é coisa de criança. Se você pensa que é assim, é uma coisa dos meus netinhos bonitinhos que jogam lá o joguinho deles. Existe uma pesquisa que diz que 95% dos jogadores de computador e 84% dos jogadores de console têm mais de 18 anos. Por isso que aqui eu não vou falar de criança. Depois você pode chamar um pedagogo para falar do problema com as telas. As telas são amaldiçoadas, você não pode dar tela para o seu filho. Você chama um pedagogo para falar sobre isso. Hoje eu vou falar da maioria, aqueles que são adultos, que são jovens e fazem uso disso constantemente. Além disso, nós temos um dado interessante nos Estados Unidos, isso é antigo, 2005, eu não achei um dado mais recente. Que 48% dos homens entre 18 e 34 anos nos Estados Unidos joga videogame todos os dias, quase 3 horas por dia. Essa é a média, tá? A média dos norte-americanos todos os dias, inclusive aqueles que trabalham, inclusive aqueles que têm família, inclusive aqueles que têm um negócio. Eles jogam todos os dias mais de 3 horas. Então vamos ver se isso é um problema ou se nós temos aqui algumas soluções para falar. Primeiro, como que nós vivemos? E é a nossa falsa narrativa. Eu e você, nós temos uma narrativa de vida. Quando você conhece alguém, vamos supor que você está lá no banco, você está na igreja, vem alguém aqui na igreja, você não conhece a pessoa. Primeira pergunta que você faz para ela é qual é o nome dela. E ela vai começar a falar o nome e você começa a fazer outras perguntas. O que está acontecendo nesse momento? A pessoa está fazendo uma narrativa para tentar ser alguém que você queira falar com ela, que vale a pena falar com ela. Eu sei que se você é introvertido, a sua narrativa é negativa.
Então, se alguém parar para conversar comigo na fila do banco, a minha narrativa é: sou Gessner. E o que você faz, pastor? E onde você pastoreia? Ah, irmão, deixa eu ir pagar minha conta. Eu sei que algumas pessoas são assim, mas geralmente pessoas normais, as pessoas passam uma narrativa diferente. Elas começam a contar quem eles são filhos, qual lugar que você mora. E nisso, a pessoa que está te ouvindo começa na cabeça dela verificar se você vale a pena ou não para continuar uma amizade. Principalmente quando você tem interesse de namorar com aquela pessoa. Já viu isso? Você vai num lugar, você começa a conversar, qual tipo de música você gosta? Aí a pessoa vai falar para você, rock. Dependendo da sua cara, se você fez uma cara assim, ela fala, ah, mas não muito rock, não muito pesado. Você muda a sua narrativa se você gosta da pessoa. Se você quer afastar a pessoa, você fala, eu gosto de rock, metalcore, pesado, assim, aquela coisa, Slipknot, demônio, eu gosto disso. Porque você quer afastar a pessoa de você. Você tem uma narrativa que você forma. Só que antigamente era uma coisa mais fácil você formar uma narrativa, porque você só tinha que conversar com as pessoas do seu bairro. Então você é uma menina muito bonita, linda, a menina mais linda do colégio. Você só precisava ser a menina mais linda do colégio e a sua vida estava perfeita. Quando você entra, todo mundo olha para você e você se acha, você é linda, maravilhosa e está tudo bem. Aquele cara que é atlético, que joga futebol, ele só precisava ser o melhor da escola dele. E todo mundo ia falar para ele, olha, que maravilha, ele é o melhor. Além disso, o sinônimo de riqueza e pobreza. Se você tinha o melhor tênis do bairro, você já era alguém excelente. A pessoa olhava no seu pé e falava, na minha época era um Nike Shox, me perdoe por isso. Você olhava assim no pé da pessoa, um Nike Shox, você falava assim, essa pessoa é digna de eu conversar, porque ela tem recursos. Antigamente era mais fácil você passar uma narrativa para a pessoa falar o seguinte, você vale a pena. Você é alguém que vale a pena eu ser o seu amigo. Você é alguém que vale a pena eu ter como meu namorado, a minha namorada. Só que hoje em dia nós estamos numa pós-modernidade, como Zygmunt Bauman vai dizer isso, um sociólogo. E na pós-modernidade o nosso mundo ficou esquizofrênico, porque a sua narrativa não é mais comparada com a do seu vizinho. A sua narrativa é comparada com o mundo. E quando nós comparamos a nossa narrativa, a nossa história com o mundo, nós sempre estamos em desvantagem. Você que era a menina mais linda da escola, quando você entra no Instagram, você agora é a mais feia. Porque existem outras meninas, você pode falar, mas é filtro, pastor, você também usa. Você pode falar diversas coisas, mas você não é mais a mais linda, porque agora existe alguém na Europa que posta uma foto e as pessoas vão falar, isso sim é beleza, isso sim é a melhor. Você pode ser o melhor jogador aí, Jay Carvalho, nas quadrinhas as pessoas falarem que você joga muito, mas tem alguém lá na Rússia que tira uma foto de alguém, faz um vídeo e o cara joga bem mais do que você. E o que acontece? Nós somos a geração que mais tem depressão, nós somos a geração que tem mais ansiedade, nós somos a geração mais triste, porque nós nos comparamos quando entramos nas redes sociais com outras pessoas que acreditamos que elas são muito bem-sucedidas, que elas criam os filhos melhor do que nós, que ela tem condições melhores do que nós e nós nos entristecemos. Porque quando a gente compara a nossa narrativa com as narrativas do mundo, eles são bem melhores do que a gente. Eles são pessoas maravilhosas. E aí o que a rede social vai te forçar a fazer? A mentir. Porque se você não é tão interessante assim, você vai chegar ali no seu perfil e você vai começar a fingir que você é interessante, porque você quer que as outras pessoas te aplaudam. Então, muitas vezes você vai postar uma comida de um restaurante que você só foi uma única vez. E você parcelou no seu cartão em 1000 vezes lá, mas você coloca lá e coloca ainda assim, uma comidinha, um petisquinho, para as pessoas acharem que, assim, nossa, ela foi no Paris 6, ela, não sei, restaurante, eu sou pastor, não vou nesse lugar. Ela comeu em tal lugar maravilhoso, olha só como ela é, mas você fez aquilo e você pediu um prato de entrada e foi embora. Mas você teve que postar aquilo. Além disso, as suas viagens, você posta ali uma viagem que você fez, aí você coloca, meu lugar favorito, é a primeira vez que você vai lá. Meu lugar favorito é tudo aquilo, porque você quer que as pessoas olhem o seu perfil e falem assim, você é demais. Por que você usa filtro? Porque quando você olha na sua câmera e a câmera reflete a realidade, você fala, a realidade não é boa. A realidade é estragada. A realidade não tem como isso ser a realidade. E aí você coloca um filtro, porque aí o filtro pega a realidade e ele dá outra narrativa. Agora o seu rosto está lisinho, agora você tem os seus cílios feitos, olha que maravilha. Agora você está perfeito.
você mostra uma fragilidade. Você mostra, na verdade, uma outra narrativa para tentar enganar as pessoas. As redes sociais é um perigo gigantesco para a nossa saúde mental por isso. Porque lá é um campo de falsidade, e se você entrar nas redes sociais e não entender que ali as pessoas também estão mentindo, você fica completamente louco. Porque eles dizem, é só você postar tantas vezes por dia, é só você fazer tantas coisas por dia e aí você vai ser alguém muito bem sucedido. Você faz e não é. A narrativa é uma narrativa que nos convence, mas infelizmente é uma narrativa que tem feito mal, principalmente para os nossos jovens. Só que os jogos, você pode pensar assim, mas pastor, rede social e os jogos são coisas completamente diferentes, e não são. Porque quando você começa então um jogo, principalmente os jogos mais modernos de console, você também está dentro de uma narrativa e muitas vezes você não percebe isso. Então, vou colocar aqui um dos jogos que alguns de vocês pelo sorrisinho jogam, ou já jogaram e vão se arrepender hoje ou não. Qual é o primeiro jogo ali do Matador? Pode falar. Não, do soldado. Isso, quem falou depois a gente conversa. Call of Duty. E o do lado tá na cara, que é o GTA. O que acontece você pode não perceber, mas a partir do momento que você pega um controle em suas mãos, você está assumindo uma narrativa que não é a sua narrativa. Você está entrando dentro de uma história. Porque o Call of Duty é um dos jogos mais vendidos e um jogo que você começa a jogar ele, você quer sempre jogar mais e mais e mais. Eu falo isso porque eu já joguei. Quando você começa um jogo, imediatamente não vem um homem para você assumir a função dele e jogar. Vem uma história, vem uma narrativa. E essa narrativa vai dizer para você que o mundo está em perigo. O mundo precisa ser salvo. Aí você, dependendo do jogo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o Hitler aparece e tudo mais. E sabe o que é necessário para que você, porque agora está nas suas mãos a história. O que é necessário para que você consiga parar com que parar a Segunda Guerra Mundial? É necessário que você vá e faça as missões da melhor forma possível, porque está nas suas mãos. Você, meu amigo, tem o poder de ser o melhor soldado do mundo e acabar com a Segunda Guerra Mundial. E você sabe qual que é o pior? Você pode falar assim, pastor, eu não acredito nisso. Acredita. Você pode pensar que você não acredita num determinado momento, mas a sua mente, já tem diversos estudos falando isso, os seus sentimentos na hora que você começa a jogar, eles são os mesmos sentimentos que o videogame quer passar para você. Então, um exemplo disso, quando você começa um jogo e você coloca lá no nível maior, nível hard, e você começa a jogar e você morre, e você não consegue passar de fase, aquilo te dá um sentimento ruim. Ou seja, as suas emoções estão atreladas. Você se sente um fracassado por quê? Porque o bonequinho ali também é um fracassado. E aí você vai lá, se você não tem coragem, você diminui o jogo. Você fala assim, comecei no maior, agora eu vou no nível amador para que eu possa seguir. E de repente você não sabe mais o que é boneco e o que é você. Um exemplo disso, quem joga não pensa mais, vou atirar, peraí, deixa eu ver como é que eu vou atirar. Aí aperta o botão de atirar. Agora eu tenho que virar. Aí você pensa assim, é tão automático isso que parece que você é o personagem que está ali. É tão real aquilo que eu já vi gente jogando e desviando de bala. As pessoas jogando e fazendo assim. E quando você joga algum jogo de carro, você faz assim com a sua mão. Como se aquele controle, não adianta você virar, você tem que fazer assim também. Como aquele controle fosse virar. Ou seja, você não percebeu, mas o jogo faz parte de você já. Você está conectado com ele e fazendo com que aquilo seja algo prazeroso. E aí você joga e você salva o mundo. Dá em você um sentimento maravilhoso. Daniel, eu já salvei o mundo de Hitler. Eu acabei com a Segunda Guerra Mundial, vão ter que reescrever os livros de história, colocar meu nome. Gessner matou Hitler, que maravilha! Só que quando eu desligo o console, eu continuo o mesmo inútil. Eu continuo a mesma pessoa, porque aquilo é um entretenimento. Mas dentro de mim, os sentimentos são bons. Dentro de mim, o sentimento é algo agradável. E não é só nesse jogo. Quando você tem uma partida de futebol e você está jogando com alguém e você perde aquela partida de futebol, é como se o seu time tivesse perdido. Você vai para casa triste. As pessoas, se você estiver jogando com alguém do seu lado, então começa um brincar com o outro e aquilo afeta. Eu já vi famílias sendo destruídas por causa de videogame. Até então você pode falar assim, pastor, é um entretenimento.
Só que até qual é o limite disso? Porque aqui nós temos um jogo chamado GTA. E no GTA ele foi uma revolução nos jogos, porque até então você era o herói. Você nunca foi um anti-herói ou um vilão. Mas esse é o primeiro jogo que você pode fazer tudo aquilo que você quiser e você não é mais um mocinho. Agora você é um bandido. E na nossa cabeça de cristão a gente deve pensar o seguinte, assim, esse jogo foi um fracasso. Pelo menos dentro da igreja. Porque na igreja a gente abre a Bíblia e fala para você, não matarás. Aí você vai para casa e mata todo mundo. A gente fala para você assim, não roubarás. A primeira coisa do GTA é roubar as pessoas. Então você pensa o seguinte, os cristãos, quando olham um jogo desse, vão falar que nem os pentecostais, misericórdia, tá amarrado, que coisa feia, que jogo ruim. Só que isso te atrai. Por que te atrai? Porque você não pode fazer. Se você não pode fazer porque as pessoas vão te julgar, por exemplo, você sai daqui e você brigou com o irmão, não acontece aqui, eu conheço vocês, lá em São Miguel também não acontece isso. Você briga na igreja, sai daqui e você quer dar uma porrada no irmão. Você não faz isso. Por quê? Porque você é mais crente? Não, porque você muitas vezes fala assim, eu estou na igreja, eu tenho que me segurar, Espírito Santo venha sobre mim, porque eu não posso fazer essa coisa. Mas se eu te falasse assim, não tem ninguém vendo, irmão. Não tem ninguém vendo, ninguém vai te julgar. Faz. Talvez você faria, porque aquilo dentro do seu coração é assim. É tanto que os pecados que você comete, a maioria deles são escondidos. Não são à luz de todas as pessoas. Porque você não quer que as pessoas olhem para você e falem, que feio. Pensando na morte do irmão, do louvor. Que feio. Você deveria não pensar nisso. Quando o GTA começou, então, a ser divulgado, nós cristãos começamos a jogar. Não é só o pessoal do mundo, aqueles hereges miseráveis. Os cristãos começaram a pegar esse jogo e dentro desse jogo você pode fazer diversas coisas. E sabe qual que é o pior? A gente gosta. Porque nós somos pecadores. Eu lembro que esse jogo eu tinha entre 15 e 16 anos. E a primeira vez que eu vi, eu peguei uma arma assim e tinha várias pessoas passando na rua. E você pensa assim, credo, misericórdia, atirei nela. Quando você vê as velhas idosas da SAF assim, ó, voando assim. Você pensa, meu Deus, que coisa... Não, você pensa, ah, olha só. Porque você sabe que dentro de você o primeiro impulso é pecaminoso, não é? Vai dizer que você está, ai pastor, como você era pecador. Eu sei que eu sou pecador, talvez você não saiba, mas você também é. O nosso primeiro impulso, quando a gente vê algo assim e a gente sente a capacidade de poder fazer, é falar, que demais. E aí você faz um assalto, você faz diversas coisas, você pode usar droga, e aí o seu personagem fica meio... E você fica dando risada com seus colegas, olha só, tá drogado. E tudo aquilo você acha que é um entretenimento. Só que aí surgiu um outro jogo chamado The Sims, onde o entretenimento ele passou agora a ser um avatar. E aí você cria ele, você às vezes dá o seu nome para ele, e tudo aquilo que você é proibido fazer, você faz. Muitos de nós... somos fiéis, mas o personagem do seu The Sims fica com todas as pessoas do mundo. Muitos de nós não temos coragem de fazer alguma coisa, o seu personagem do The Sims tem coragem. Então nós pegamos um jogo que era para ser um entretenimento e nós colocamos todos os nossos desejos nele. E quando o nosso joguinho ele é bem sucedido, nós achamos que nós também somos bem sucedidos. Muitos, infelizmente, o The Sims mora numa casa linda, maravilhosa, ele é rico, ele tem um emprego. E quando você desliga o videogame, você é feio, você é pobre, você é um inútil e simplesmente você acha que a vida está linda. Sabe o que acontece, irmãos? O que acontece é que muitas vezes a gente recebe algo chamado, consequências também, chamado dopamina. Dopamina ele é um agente químico que quando você sente prazer, seu cérebro joga a dopamina para que você continue fazendo aquilo. Só que hoje em dia nós recebemos dopamina de uma forma tão grande para coisas inúteis que muitos de nós não estamos mais buscando a dopamina nos lugares certos. Sabe quando você tinha dopamina antigamente? Você de repente está lá na sua sala, lembra lá antigamente da sua escola? Alguns estão na escola, outros já passou muito tempo, mas puxa na memória. Você lembra quando você estava na escola e de repente você pega aquele papelzinho e você manda assim para uma menina, você gosta de mim? Sim ou não? Se você nunca fez isso, você não viveu. Sim ou não? E aí você dá para alguém, porque você tem vergonha, você é tímido, você não quer aquilo que as pessoas saibam. Você dá para alguém entregar. Aí a menina pega e ela responde você.
Seu coração tá a 1000 por hora. A sua vida passa ali, porque aquilo vai provar se você é alguém que tem valor ou não. De repente chega e ela riscou não. Seu mundo caiu, seu mundo foi destruído, você não vale nada e ninguém gosta de você. Mas quando você recebe um sim, seu coração se enche, você fica, gente, que maravilha, agora eu posso ser alguém digno. E você começa a buscar esse sentimento de toda vez fazer algo para que as pessoas olhem para você e falem assim, você vale a pena. E aí você conversou com alguém, você começa a se vestir de forma diferente. Se alguém falou não, você começa a mudar a sua aparência, porque agora não posso ficar sozinho. Você começa a evoluir, você começa a arrumar um emprego, você começa a crescer na sua vida para que o sim possa vir de forma mais fácil. E para que você tenha essa dose de dopamina da forma adequada. Não é isso que acontecia? É isso. Hoje em dia, as consequências dos celulares, das redes sociais, é que a gente recebe uma dose de dopamina quando a gente vê curtidas no nosso celular. Então você posta uma foto, passou alguns segundos, as pessoas começaram a curtir, o seu coração, e aliás, sua mente enche de dopamina e você pensa, nossa, eu sou alguém, nossa, as pessoas me amam. Se você nunca fez isso, faça o teste. Poste uma foto sua, que não tenha, sei lá, e depois de 2, 3 horas, se não teve nenhuma curtida, verifica o seu coração. Você posta a foto, ninguém curtiu, você já começa a pensar, nossa, ninguém me ama. Nossa, as pessoas não valorizam essa beleza que eu sou, essa coisa linda que eu sou. Ninguém me valoriza. E as pessoas ainda perguntam para você, porque agora a valorização é outra. Quantas curtidas você teve nessa foto? E aí você fala, 10. Não, tá vendo? Você não vale nada. Porque quanto mais curtida, mais você vale. E o que acontece é que nós começamos a gostar da dopamina instantânea. Por isso que a nossa geração, e eu posso falar que eu acredito que não tem muitas crianças, a nossa geração é uma geração que menos faz sexo. Você pode pensar que é a que mais faz, é a mais depravada, é a que menos faz. Porque nós somos a geração que mais consome pornografia. E isso faz com que seja rápido, porque a pornografia é um acesso rápido, onde você não precisa se vestir bem, você não precisa ser bonito, e todas as mulheres e homens, os mais belos, estarão apenas em 2 cliques, e ele nunca vai recusar uma saída com você, ele sempre está disponível. E o que tem feito, infelizmente, é com que os nossos jovens, eles têm cada vez menos no seu cérebro vontade de sair de casa. Eles têm cada vez menos vontade de se desafiar, cada vez menos de ser bem-sucedido no seu trabalho. Porque ele sabe que ele vai receber uma dopamina, um privilégio no seu trabalho, vai demorar muito tempo. Quem para ser bem-sucedido hoje quer passar por uma faculdade, quer ser estagiário, aí depois de estagiário você passar pelo cargo 1, cargo 2, e depois de 20 anos na empresa você falar assim, sou bem-sucedido. Hoje em dia você entra no Instagram e as pessoas falam, façam 5 passos e você vai ser bilionário. E as pessoas pagam para essa pessoa e ela é bilionária, enquanto você continua pobre. Porque não existe atalho para isso. Não existe atalho para a felicidade, para a realidade. Os jogos e as redes sociais, então, fazem com que as consequências sejam cada vez mais drásticas na nossa vida. Olha só isso. Essa foto aqui a gente falava muito sobre isso no Papo de Macho, quando tinha aqui em Aí Carvalho. Esse daí é o menino. O menino é metade homem e metade menino. Ele tem idade para ser homem, mas a cabeça dele ainda é de criança. E, infelizmente, nós estamos passando por isso. Eu falo mais dos homens, mas isso acontece com as mulheres também. Há uma adolescência muito mais prolongada. Isso daí está sendo reconhecido até mesmo pelos acadêmicos. Não é só questão de cristianismo, não é só pessoas que querem falar sobre masculinidade bíblica. Antigamente, um adolescente com 18 anos, ele deixava de ser adolescente e ele começava a ser homem. Os judeus faziam lá a festa nos 15 anos e tudo mais, e a pessoa virava homem. Nós temos uma festa também, a festa de 15 anos para as meninas, eu acho que é essa festa, né? A festa de 15 anos é quando as meninas eram apresentadas para a sociedade para dizer, ela está pronta, agora ela é uma mulher, agora ela tem todas as qualidades necessárias para casar. Hoje em dia, uma festa de 15 nunca seria algo assim. É uma festa que não tem mais sentido, é só para comemorar que você fez 15. Ei, parabéns, fez 15. E depois disso, continua na infantilidade, continua sendo um bebê.
Porque, infelizmente, agora, a adolescência, muitos acadêmicos falam que vai até os 30 a 33 anos. E isso é horrível. Você fala assim, pastor, eu estou justificado. Não está justificado. 30 a 33 anos. São pessoas que ainda não saíram da casa dos pais. Não estou dando indireta para ninguém aqui, tá? Que saibam disso. São pessoas que ainda não saíram da casa dos pais. São pessoas que os pais falam, não sai não, fica aqui. O mundo lá fora é muito perigoso. Não vai. São pessoas que ficam colocando cada vez mais tarde o casamento. E quando vão ter filhos depois dos 39, 40. E aí vem diversos problemas, porque o nosso corpo está pronto bem antes disso. E já está quase no final. E a gente simplesmente vai retardando cada vez mais o nosso crescimento. E o problema está na nossa sociedade, na nossa gratificação. Ali tem um marido que trata a mulher como se fosse a mãe dele. E isso, mulheres, infelizmente acontece. Muitos maridos casam e ali eles estão dentro de casa e eles pensam, agora ficou maravilhoso, porque eu vou ter alguém para cozinhar para mim, eu vou poder jogar meu videogame, eu vou ter sexo a hora que eu quiser, e de repente tá tudo maravilhoso. Se você é casado mais de 10 segundos, você sabe que é mentira. Você sabe que isso não funciona dessa forma. E, infelizmente, muitas mulheres têm sofrido porque elas têm sido mãe dos seus maridos. Elas têm que educá-los novamente. Isso quando o marido não liga e fala, mãe, olha só o que minha esposa fez. E aí coloca a mãe contra a esposa. Você está achando assim, que absurdo, pastor. Ano retrasado, um londrino, ele foi denunciado pelos pais porque ele não queria sair de casa. O pai levou para a justiça, o pai processou e ganhou para expulsar, ele tinha quase 40 anos. O pai expulsou ele na justiça e ele falou que ia recorrer, porque ele queria ficar morando com os pais. E ele perdeu. Você pensa que, que absurdo. Será que é? No Brasil já está começando a cada vez mais tarde a nossa evolução. Então, cada vez mais tarde nós temos homens que são barbados. Pode ter barba linda, feita assim, aquela barba maravilhosa, mas por dentro é uma criança, por dentro ainda não cresceu. E isso é consequência não só dos jogos, mas é consequência daquilo que a sociedade tem nos apresentado. Muito fácil você conseguir recompensas hoje em dia, sem que você batalhe por essas recompensas. E quando você descobre que você foi enganado, aí você vai começar a tomar remédios. Somos a sociedade que mais toma antidepressivo. Sabia disso? Você tem que tomar um cuidado gigantesco. Porque às vezes você vai no psiquiatra, você fala assim, estou um pouquinho triste. Ele já, antidepressivo, não, é um pouquinho, porque minha mãe morreu. Então toma esse antidepressivo. E a gente vai ficar medicando, e nós temos, infelizmente, pessoas que são extremamente medicadas e não precisavam dessa medicação. Pessoas que agora são felizes demais, porque elas tomam e ficam super alegres, assim. Tá vendo? Eu sou triste porque eu não tomo antidepressivo. Pessoas que ficam super alegres, em tudo está sorrindo, mas aquilo é falso. Aquilo são drogas para que elas sejam felizes. Por que tudo isso? Porque ser feliz é algo que a gente valoriza hoje. Você não pode ser triste, sabia disso? É proibido você ser triste. Se você chorar no velório da sua mãe, não pode fazer essas coisas. Você tem que sempre estar sorrindo. Por isso que nas fotos, quando você está tirando uma foto, você está num lugar que está horrível. Horrível. Você está numa festa que ninguém está falando com ninguém, está todo mundo no celular, a pessoa pega o celular e fala, olha aqui, você já se arruma e dá aquele sorrisão. Porque você tem que mostrar que aquilo ali é ótimo, é maravilhoso, enquanto está péssimo. Esse é um das consequências. Eu tenho uma consequência um pouquinho pior. Ai, que maravilha, né? Isso é o que eu sou especialista, isso que é o estudo, que é no Estado Islâmico. Você está olhando ali, você está vendo duas imagens, né? Você está achando que é o Call of Duty, só isso. Só que a imagem de cima não é do Call of Duty. A imagem de cima é do Estado Islâmico. O que aconteceu foi, o Estado Islâmico é o grupo terrorista mais bem-sucedido de toda a história. Porque eles identificaram dentro da nossa sociedade aquilo que levava os homens a quererem deixar o seu país e se tornar um guerreiro, mas um guerreiro agora de forma verdadeira. Porque como que você deve fazer para você se tornar um guerreiro numa sociedade normal? Você tem que, hoje em dia, ir lá no exército. Se você não passou na convocação quando você tinha 18 anos, você tem que fazer uma prova para ser policial, você tem que fazer uma prova para você entrar na marinha, no exército e tudo mais.
Você faz um exame físico, depois do exame físico, é difícil, não é? Você passar por tudo aquilo. Muitos de nós já desistem logo e falam assim, não dá certo. Só que no videogame você consegue a sua... Como é que chama dos policiais? O meu pai é policial e eu esqueci agora. A sua... Funcional. Você consegue a sua funcional na mesma hora. E o que eles fizeram? O Estado Islâmico começa a imitar os jogos que são mais divulgados no Ocidente, eles copiam de forma igual, você também está igual ali, ó. O de baixo é até engraçado, Call of Duty, o de cima é Call of Jihad, para você ter uma ideia de como é. E ali do lado esse da direita ali é na Indonésia. E o que eles fazem? Eles criam vídeos que eles imitam os jogos. E quando você assiste esses vídeos, e é isso que eu falei no meu mestrado, quando você assiste esses vídeos, você não tem um choque. Porque você está tão dessensibilizado com a violência que quando você assiste, você fala que é um jogo. E eu fiz o teste. Estava em casa, eu peguei, algumas pessoas estavam me visitando para ver o Benício, e eu coloquei na televisão um vídeo da guerra da Ucrânia. Só que um vídeo gravado em primeira pessoa, ou seja, a câmera estava na arma do soldado. E quando as pessoas começaram a assistir, muitos delas falaram assim, é videogame? É videogame? Começaram a ver, eu não falei nada. De repente aparece um russo, o cara da Ucrânia mata o russo e as pessoas, nossa, que da hora! Porque nós estamos, se eu te mostrar, você ia achar da hora também. Porque nós perdemos a sensibilidade. Nós estamos vendo uma pessoa matar outra pessoa e aquilo já é normal. Pode ver pelo seu WhatsApp. Antigamente nós não queríamos ver nada. Hoje em dia, dependendo da pessoa que você segue, é vídeo de bandido morto, de esfaqueado, de pessoa que foi eletrocutada, e eu paro de seguir essas pessoas, eu bloqueio essas pessoas. Direto. E você perde a sensibilidade. O Estado Islâmico percebeu isso e ele começou a fingir, então, que era um jogo. Só que ele está matando pessoas reais. Ele está matando inocentes. Eles entram em cidades e matam os inocentes. Você pensa assim, ninguém aceitaria isso, pastor. 30 mil estrangeiros, 30 mil homens estrangeiros, compraram uma passagem para a Síria, compraram uma passagem para Mossul, no Iraque, e se juntaram ao Estado Islâmico. E a primeira coisa que eles fazem quando chegam lá, o que você acha? Eles colocam a farda de soldado, tiram uma foto e postam nas redes sociais. Porque o que eles mais querem é ser esse soldado. Só que é ser esse soldado de forma real. O slogan do Estado Islâmico é venha ser um soldado de verdade, venha ser um homem de verdade. E esses homens que cansaram de ser um soldado no joguinho, eles vão até lá. O lado ruim, como eu estudo isso, eu sou obrigado a ver, é que eles são os primeiros a morrer. Porque eles acham que vida real é igual combate do videogame. É triste, quando eles pegam uma arma, eles acham que são um Rambo e eles vão para cima de todo mundo e o sonho de se tornar um jihad e ir para o céu é ali destruído. 30 mil homens, isso aqueles que nós conhecemos, fora aqueles que foram presos. Você pensa, mas está longe de nós. Mês passado, é engraçado isso, me desculpe, para mim é engraçado. Mês passado um brasileiro foi preso, tentando ir para a Síria, para se juntar ao Estado Islâmico. Só que o Estado Islâmico na Síria acabou já faz 3 anos. Então, ele está um pouco atrasado nisso. Mas ele foi convencido pelos jogos. E aí você vai dizer assim, pastor, então a partir de hoje você está falando que se eu jogar Call of Duty, eu vou virar do Estado Islâmico. Não fala uma coisa dessa no meu coração. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Existe também uma pesquisa dentro disso que está dizendo que os jogos, não é que eles criam um sociopata, mas eles fazem com que o sentimento seja aflorado. Você sabia que existem diversos sociopatas, talvez aqui na igreja, olha que coisa medonha, mas eles estão escondidinhos, eles estão bem quietinhos. Geralmente são pessoas quietas. Não, brincadeira, senão eu também seria um. Então, geralmente você vê que um sociopata, ele pode ficar a vida inteira e não ser aflorado. O que essa pesquisa mostrou é que quando você começa a pegar um jogo e o sociopata tem dentro de si já um desejo de cometer algo, aquilo facilita. Então, as pessoas que foram para lá são pessoas que já tinham o desejo de se radicalizar. E o que os jogos fizeram? Fizeram com que fosse possível, fosse mais fácil acontecer isso. Então, os jogos, sim, eles não são inocentes. A narrativa dos jogos, ela não é uma narrativa inocente. E a cosmovisão cristã?
Aí agora você pensa que eu vou abrir no versículo e vai dizer, não jogareis. Não existe esse versículo. Abre a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, do 23 ao 31. Diz assim, todas as coisas, estou usando a Nova Almeida, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém não é crente e convida para comer com vocês, e vocês quiserem, coma de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo da consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas do outro, pois que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui a palavra que Paulo vai dizer várias vezes é consciência, consciência, consciência. Nós podemos sistematizar esses versículos dizendo o seguinte: considerai tudo aquilo que for conveniente e edificante, e tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. Mas como ele chega a essa afirmação? O contexto aqui de Corinto é o seguinte: naquela época, muitos daqueles que sacrificavam animais, eles sacrificavam para falsos deuses, eles ofereciam num templo, e depois eles pegavam essa carne, levavam até o mercado, e lá eles comercializavam essa carne de forma tranquila, de forma como se aquilo não fosse oferecido a outros deuses. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando você for no mercado, você não precisa chegar no mercado e falar assim, ô meu amigo, essa picanha aqui é macumba ou não? É oferecida para alguém ou não? E aí o cara fala assim, essa aqui foi macumba de sexta. Aí você fala, então não vou comer. Paulo está dizendo, gente, a carne foi criada pelo próprio Deus. Não é para você ficar perguntando o que é ou o que não é. Porque você oferecer para um falso Deus não faz com que aquela carne seja amaldiçoada. Eu lembro da minha época que muita gente, quando descobria que comeu uma bala e era de Cosme e Damião, falava, o demônio entrou em mim agora eu estou endemoniado, porque... E eu lembro que meu pai, uma vez, eu comi uma bala e meu pai falou, mas esse daí, quem te deu? Foi aquele homem ali. Meu pai já na hora, gosta. Porque era de Cosme e Damião, aquilo aí, eu estaria demoniado até hoje com aquela bala. E você sabe que isso não é, porque... Olha a coisa, o absurdo que eu vou falar 9 horas da noite para você. Sabe o que aquela bala era? Uma bala. Olha que maravilha. Não importa se ela era oferecida, ela continua sendo uma bala. Mas Paulo está dizendo o seguinte, mas se você sabe que aquilo é oferecido, aí você não faz, você não pega. Por causa da sua consciência? Não, pela consciência do outro. Então você, pastor, a partir de hoje eu posso pegar a bala de Cosme e Damião à vontade? Não, meu irmão, você não pode porque você está participando de um ritual que não faz parte da sua crença, da sua religião. Mas você chega na casa de alguém e a pessoa você vai comer e de repente ela fala para você, olha, essa carne aqui, tudo aquilo que nós servimos, você sabe que eu sou espírita, né? Então, antes de servir aqui, eu vou consagrar essa aqui, você não deve comer. Porque ela está fazendo aquilo para ver a sua reação. Ela não está falando simplesmente por falar. Ela quer ver se você vai ser tão forte assim de dizer, então, eu não vou comer isso, ou se você vai falar assim, não tem problema, eu participo aqui. Porque imagine só, a pessoa fala, olha, essa carne foi consagrada a Baal, a qualquer outro deus. Depois disso, os cristãos daquela época, olha que diferença, eles oravam abençoando a comida. Como que você vai ser hipócrita de abençoar algo que já foi oferecido a outro deus? Paulo está dizendo para nós o seguinte, o que a sua consciência está falando? Porque a nossa consciência, ela vai falar se aquilo que nós estamos fazendo é bom ou é ruim. Muitos acham que é errado, acham que é pecado, a consciência nos acusa, mas o que ele está fazendo não é pecado.
O exemplo disso, eu lembro até hoje que uma vez eu fui comprar pão para minha avó, eu peguei o dinheiro, acho que era R$20, lembra quando existia a nota de R$20? Eu peguei aquela nota, eu dei e o troco veio errado. Eu coloquei no meu bolso, eu nem contei quanto que era, cheguei em casa, dei o troco para minha avó. Minha avó, quando olhou aquilo, ela falou para mim, bonito, hein? O que aconteceu ali? O troco estava errado, ele me deu bem mais do que aquilo. Naquele momento, irmãos, eu achei que eu ia para o inferno, porque eu era muito criança. E minha avó pentecostal, quando ela fala bonito, hein, você já sabe que você está errado. Eu não tinha cometido pecado nenhum. Por que não tinha cometido pecado? Porque se eu soubesse que era, eu iria devolver o dinheiro. Aí você fala, pastor, pecou por omissão. Calma. Simplesmente não sabia o que era aquilo, mas dentro de mim eu achava que era, ou seja, a minha consciência, por mais que não tenha sido eu, a minha consciência estava me acusando. O mesmo vai acontecer em diversas vezes. Você está aqui pensando comigo, e de repente eu falei de um jogo, falei de outro, a sua consciência sabe se é certo ou se é errado. A sua consciência sabe se você deve ou não fazer aquilo. Só que nós, muitas vezes, infelizmente nós cristãos, nós ignoramos a nossa consciência e falamos assim, mas tudo bem, você está em pecado. Você está sendo enganado e tentando enganar a si mesmo. E aqui eu tenho alguns toques práticos para que você possa pensar a partir de hoje sobre videogames, sobre celular e sobre todas as coisas que você faz. Primeiro, verifique se o jogo, se suas redes sociais não são uma maneira de você fugir da realidade. Caso seja, tenha coragem e enfrente primeiro os seus problemas reais. Muitos de nós vamos fazer o seguinte, vamos postar lá que somos bem-sucedidos. Muitos de nós vamos postar, e não é errado você falar a verdade. Por exemplo, se eu entrar no seu perfil, e seu perfil tiver escrito arquiteto, e você é um arquiteto, aquilo ali é algo maravilhoso, você está se definindo, não tem problema, mas você está dizendo para as outras pessoas que você é arquiteto. Eu lembro que uma vez eu entrei, sempre que acontece assim, o pastor é seguido por várias pessoas e algumas muito estranhas. E de repente um menino colocou lá escrito o seguinte, futuro pastor, no perfil dele. Futuro pastor, ou seja, você não é nada. Se você é um futuro pastor, hoje, o que você é? Ele não era nem seminarista, ele não era nada. O que ele está tentando fazer escrevendo futuro pastor? Que as pessoas olhem para ele e falem, olha o meu futuro pastor, que maravilha! Ele está querendo sobre si, o que ele acha, tá? Deixa eu contar uma realidade. O que ele acha que o pastor vai ganhar, o que ele acha que o pastor vai ser aplaudido e tudo mais. Ele esqueceu os problemas, ele esqueceu os aconselhamentos, ele esqueceu várias coisas. Mas ele coloca futuro, porque ele quer que as pessoas olhem para ele e falem assim, olha que maravilha. Como tem sido sua descrição? Podia colocar algumas imagens aqui agora, né? Que eu sigo a maioria de vocês, é colocar algumas imagens. Não vou fazer isso. Como que está o seu perfil? Será que é a verdade que você mostra ali? Ou será que você está fazendo isso de algo, de um ídolo? As coisas que você posta, você realmente vive aquilo? Os lugares que você frequenta, você tem frequentado várias vezes mesmo? Ou você só vai uma vez e você quer mostrar para as pessoas? Você só mostra para as pessoas o lado bom da sua vida, quando você está lá comendo um Paris 6, ou você mostra o arroz com ovo que você come a maioria dos dias? Se você olha para o seu perfil e o seu perfil te define, você criou um ídolo. O seu perfil é um ídolo. Se eu falasse para você que hoje, seu perfil, se você tem coragem de chegar lá e excluir o seu perfil, e você falar, não, pastor, demorou tanto tempo para eu construir o quê? Construir um negócio cheio de fotos suas. Será que você teria coragem de simplesmente deletar? Eu lembro que uma época, e eu não sou herói, uma época eu cansei do Instagram e eu deletei. E muitas pessoas me criticaram, porque falaram assim, quando você voltar, você não vai conseguir o mesmo número de amigo. Você perdeu tudo aquilo de amigo que eu tinha. Porque quando eu deletei, as pessoas morreram, assim, os meus amigos morreram. O Daniel caiu duro, assim, porque meus amigos morreram. Não é, se aquilo te define, toma cuidado. Toma muito cuidado. Segundo, verifique quanto tempo você gasta com o entretenimento. E aqui eu vou abranger um pouquinho mais. Entretenimento entre todas as coisas. Entra Netflix, não é só jogo, não é só os seus celulares, redes sociais. Se você quiser fazer um teste, baixa um aplicativo que fala quanto tempo você fica no seu celular. Eu fiz o teste e eu me assustei com o tanto de tempo que eu perdia. Porque quando você olha, você pensa assim, não, eu não sou viciado, não olha, você olha 4 horas. 4 horas no celular. E eu pergunto assim, o que você fez 4 horas? Um curso? Fez um Telecurso 2000? O que você fez? Você fez uma faculdade EAD? Não, pastor, eu fiquei vendo a vida dos outros. Que bom.
Que bom porque você não cresceu durante um dia inteiro e você ficou vendo a vida de outras pessoas que a maioria você nem gosta, a maioria você nem se importa com elas. Verifique se outras áreas da sua vida não estão precisando de um olhar. Será que seu profissional tá bom? Troca o tempo que você fica no videogame, troca o tempo que você fica nas redes sociais e investe no seu profissional, porque aquilo que você tem de realidade é o que vai fazer as pessoas gostarem de você. Talvez você não saiba disso, mas existem pessoas que não postam 5 vezes por dia. Existem pessoas que não postam tudo aquilo que ela come. Existem pessoas que mal entram no Instagram e elas têm milhares de seguidores. Sabe por quê? Porque elas são pessoas excelentes na realidade. Tem um pastor que eu admiro ele, chamado Woody Balkan. Ele tem 100 e poucos mil. Ele nem entra no Instagram dele. E tem suposto pastor postando todo dia. Oh, olha o que eu estou lendo, olha sei lá o quê. E não vai conseguir. Porque na vida real ele é um excelente pastor. E aquilo reflete. Então seja excelente na sua realidade. E o digital talvez melhore. Mas seja alguém que quando as pessoas te encontram, elas gostam de conversar com você, elas querem ter essa realidade. Terceiro, verifique se você consegue. E aqui eu vou ver a cara de vocês assim. Até aqui talvez vocês gostem de mim. A partir daqui já não vai gostar tanto. Será que você consegue ficar quanto tempo sem celular? Você fala, pastor, mas eu trabalho com isso. Só o seu trabalho. O resto, tira. Tem um livro chamado Minimalismo Digital, que ele fala que você tem que ficar 30 dias sem redes sociais. Se você conseguir, você não é um viciado. Se você não consegue ficar 30 dias sem redes sociais, você é um dependente químico. Tem que abrir um AA aqui. Como é que é? Vai ser AA de celular, não sei a sigla. Tem que abrir alguma coisa para viciados anônimos, porque se você ficar 2 dias sem celular, se o seu celular quebra, você já tem que correr lá e fazer em 14 mil vezes, porque você não consegue, porque você tem que ver o que as pessoas estão colocando de importante. Se você não consegue ficar sem celular por muito tempo, toma cuidado. E isso eu falo agora de forma muito séria. Talvez você já seja um dependente químico e não saiba disso. Os usuários de crack lá na Cracolândia, é nítido que eles são viciados. Mas tem muitos de nós que se ficarmos longe do nosso celular por meia hora, 1 minuto que seja, a gente já se sente mal. Nosso cérebro, a nossa dopamina já está falando assim, ei, você não vai olhar, você não vai ver se ninguém curtiu por enquanto que você está nessa palestra, você não está vendo se ninguém curtiu aquela sua foto maravilhosa? Tome cuidado, para você não ser um viciado digital e você às vezes achando que está tranquilo. E por fim, e aí eu acabo aqui, coloque as redes sociais e os jogos no seu devido lugar. A minha palestra não é para você chegar em casa, pegar o seu videogame, jogar no lixo, falar assim, mãe, meu pastor, nem sou seu pastor, o pastor lá do Geoprese falou que eu não posso mais jogar, que eu tenho que deixar de ser menino, joga o videogame fora. Seria bom se você fizesse isso, mas não precisa. Coloque no lugar. Ele pode ser um bom entretenimento, ele pode ser utilizado da maneira correta, mas tome cuidado, porque ele tem um grande potencial para te aprisionar. E o pior prisioneiro é aquele que não sabe que está preso. O pior prisioneiro é aquele que acha que eu domino isso, sendo que aquilo é, na verdade, o que te domina. A minha oração, irmãos, é para que vocês sejam cristãos maduros. Cristãos maduros podem assistir Netflix, tá? Cristãos maduros podem até mesmo jogar videogame. Mas se aquilo te aprisiona, joga fora. Só dando um testemunho para vocês. Um pouco antes de casar, eu vendi meu videogame. Porque eu sabia que aquilo ia fazer mal para mim. Como eu não iria me controlar, você fala, ai pastor, que coisa feia. Como eu não iria, eu já sabia que de repente eu estava em casa, eu ia colocar o Call of Duty, ia salvar o mundo do Hitler. Eu vendi meu videogame e não me arrependo disso. Então se você é um viciado, no final você vem me dar um abraço, a gente vai chorar junto e eu te ajudo a vender também. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de ter uma conferência que traz assuntos relevantes para a nossa vida. Te pedimos que tudo aquilo que foi falado aqui hoje possa encontrar lugar na nossa mente, no nosso coração, para que possamos repensar como estamos vivendo, Deus. Nos ajude, Pai, porque muitas vezes achamos que as ferramentas que nós temos em nossas mãos são inofensivas. Achamos que nós dominamos o nosso celular, achamos que nós dominamos a nossa televisão, dominamos, Deus, o nosso videogame, mas quando mal percebemos, Pai, somos dominados. Somos pessoas que não conseguem viver sem.
A única coisa que nós não deveríamos, Pai, conseguir viver sem é do Teu amor, é do amor de Jesus Cristo em nossa vida. Todo o resto é passageiro, todo o resto vai passar, Deus. Todo o resto nós não necessitamos para sobreviver. Por isso eu te peço que possamos sair daqui com a nossa consciência desafiada. Nos ajude, Deus, a colocar o entretenimento no seu lugar adequado, para que ele não possa nos dominar. Nos dê força, Pai, nos dê coragem para enxergar quais são as áreas que nós estamos pecando e errando. E transforma, Deus, o nosso coração, transforma a nossa mente. Nos ajude, Deus, a deixar a vida digital um pouco de lado, nos ajude a melhorar no nosso trabalho, nos ajude, Deus, a procurar melhorar o nosso corpo, nos ajude a procurar a melhorar a nossa mente com bons livros, nos ajude, Deus, a melhorar os nossos relacionamentos pessoais, nos ajude, Deus, a participar mais da igreja de forma ativa, nos ajude a termos amizades verdadeiras, não somente amizades virtuais, para que possamos, Deus, ser felizes de verdade. Tire de nós, Deus, esse sentimento de felicidade no mundo digital e nos traga uma felicidade real. Felicidade essa que foi permitida porque Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo já fez aquilo que nós não teríamos condições de fazer. E nós te agradecemos por isso. Mas nos ajude, Deus, porque o sacrifício dele não foi em vão. Jesus Cristo não morreu no nosso lugar para que possamos ser viciados em tecnologia. Jesus Cristo não morreu no nosso lugar para que possamos ser falsos digitalmente. Jesus Cristo não morreu no nosso lugar para que possamos gastar o nosso tempo de qualquer maneira. Então nos ensina a honrar o sacrifício de Cristo diariamente em nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.